Olá, meus consagrados, meus bonitos, tudo bem, amores? Bom, atendendo a pedidos, cá estou eu fazendo uma sequência de vídeos sobre o nosso último tema, que é a Reforma Protestante, e também para trazer algumas questões sobre o nosso material e as coisas que a gente já discutiu em sala. Então esse é um vídeo bem assim caseiro e serve para vocês ouvirem minha voz, que eu sei que tem algumas pessoas que preferem assim, tá? Só para começar, caso eu fique olhando pro lado, é porque eu tô olhando o nosso material aqui de slides, que a gente trabalhou juntos em sala, e vou tentar ler algumas coisas, destacar algumas coisas que pra gente em sala foi interessante, mas reforço o pedido de que você também tire um tempo e leia esse material com o seu olhar, sem a insegurança de que falta alguma coisa, porque se você ler aquilo, fizer os exercícios e entender o que está sendo proposto, tá tudo bem, eu não preciso ficar falando toda hora, é a mesma coisa, porque tá tudo escrito ali. A intenção desse vídeo, então, é aprimorar, aprofundar, chamar a atenção para coisas que eu já chamei a atenção, que talvez nesse processo aí de leitura tenha ficado para trás, tá bom? Para começar, eu trouxe aqui algumas coisas sobre o contexto, e aí pensar um pouco como que era essa igreja do século XVI, século XVII na Europa, a igreja católica que era dominante antes, Idade Média, essa igreja que tinha sua hegemonia política, econômica, social, moral, a igreja que controlava, por exemplo, a posse dos reis ou o controle das terras, era essa igreja que estava muito à frente dessa organização social, que ditava, por exemplo, as principais relações, como casamentos, batismos, até mesmo os sepultamentos. Então essa igreja é muito forte na Idade Média e que começa essa Idade Moderna com essa proposta de se manter forte, né? A única questão que está em jogo aí é quais são as classes sociais que estão por fora desse processo. E aí a gente vai pensar na burguesia, a gente vai pensar nos camponeses, que têm uma posição social dentro dessa estrutura desses países absolutistas desse momento, muito de não serem incluídos, né? De não terem participação total, de não serem reconhecidos ou serem prejudicados por esse modelo de sociedade baseada na nobreza, baseada ainda nos servos, nessa relação desigual. Então a igreja vem para reforçar, está reforçando, está mantendo esse tipo de relação. Tudo bem? Até aqui? Beleza. Então essa igreja é uma igreja que está se beneficiando desse espaço, por exemplo, desse espaço da fé e desse espaço do próprio poderio dela, né? Para conquistar certas coisas, do tipo pagar, quer dizer, cobrar, né, pelo espaço, pelo lugar no céu, ou cobrar perdão. Então essa igreja também está caminhando junto ou está atendendo demandas da prática mercantil, que era a prática daquele momento, né? E essa igreja está cobrando, por exemplo, lugar no céu, tá cobrando, por exemplo, perdão, que eram as chamadas indulgências. Essa igreja está vendendo cargos eclesiais, que a gente chama, que chamava-se na época, né, mas que conhece até hoje assim, que são os padres, os bispos, ou seja, algumas pessoas compravam para ser padre, outras compravam para ser bispo, ou a própria igreja vendia. Uma série de práticas econômicas que não eram muito bem vistas, né, nesse momento. Então, de dentro dessa igreja, um grupo de pensadores, né, vão começar a se questionar se essa igreja ela tem práticas religiosas que não são coerentes com o aspecto da santidade, da busca pela santidade, temos um problema. Esse é um ponto. Outra coisa, é uma igreja que tem muita corrupção interna, muitas relações que não tendiam ou que não estavam sendo feitas para as pessoas, né? Que não estavam tornando essa igreja social, uma igreja que tinha muitos interesses internos, interesses políticos, econômicos, uma igreja que enriquecia enquanto instituição, mas que a parte fundamental dessa igreja, que era atender o outro e passar as próprias mensagens religiosas fundamentais, não estava acontecendo. E aí, somada a essa situação interna de um grupo de religiosos que já estavam se questionando ali, um grupo de doutores, um grupo de pensadores religiosos, padres,
Soma-se a esse cenário o cenário do Renascimento, que por si só já é questionador e reflexivo, né? E como esse cenário renascentista estabelece a força da razão, algumas pessoas da sociedade, pensadores, intelectuais, a própria burguesia vai começar também a questionar essa igreja. Poxa, por que a igreja compra lugar no céu, vende lugar no céu? Por que essa igreja está vendendo objetos religiosos? Qual o intuito dessa igreja? Então, soma-se a esse problema interno de alguns padres que já vinham questionando essas práticas internas, uma igreja que a gente pode chamar, nesse contexto, século XVII, século XVI, de corrupta e com vários problemas internos, há um cenário de pensamento e racional do Renascimento que vai pressionar essa igreja católica, fazendo com que esse grupo interno de padres e outros pensadores, outros doutores comecem a questionar essa igreja. A Reforma Protestante, ela leva esse nome porque saiu de dentro dela mesma, de dentro da própria igreja, da própria estrutura da igreja, de pensamento, de crenças, de símbolos e de parâmetros, ou seja, de direcionamentos que essa igreja tinha, outras igrejas, ou seja, da própria base dessa igreja católica, que é a mensagem de Jesus, algumas estruturas dessa igreja, como os sacramentos, ou seja, que são práticas religiosas que levam a Deus, e outros fundamentos, outras ideias base dessa igreja católica foram utilizadas e foram levadas para essas novas igrejas que vão surgir na Europa nesse tempo que a gente chama de Reforma Protestante. Então é uma reforma, ou seja, pegou aspectos dessa igreja católica e vai dar uma outra cara que para esses fundadores dessas igrejas fazia mais sentido, e é protestante porque está protestando contra as práticas da igreja católica que eles não concordavam, seja venda de indulgências, seja como que é a salvação, relação homem com Deus, como que a igreja católica falava isso, como que essas novas igrejas vão fundamentar, e entre outros vários aspectos. Por exemplo, também a coisa da terra, se a igreja tem que ter terras ou não. Então, vários questionamentos estão sendo colocados em jogo nesse período de Reforma Protestante. Beleza? Esse primeiro vídeo é introdutório, e a partir de agora a gente vai falar um pouquinho de cada igreja e de cada novo segmento religioso que surgiu por essa Europa. A Reforma Protestante ela foi basicamente europeia, atingiu vários países do mundo depois, evidentemente, mas o boom, né, a origem desse processo é europeia. A gente pode falar aqui alguns países, como França, por exemplo, viu muito desse começo, a própria Suíça, o que hoje é a Alemanha, que naquele período era o Sacro Império Romano Germânico, entre outros países que formavam aquele espaço, enfim, outros tantos países dali que tinham uma burguesia forte, né? Isso é uma coisa bastante interessante da gente refletir, para a gente fechar esse vídeo, que os países que receberam reforma protestante, em grande medida, tinham uma burguesia forte. Essa burguesia, que era potencializada pelo comércio, né, ou potencializou o comércio naquele contexto de mercantilismo, de absolutismo, não tinha espaço dentro da Igreja Católica, porque a Igreja Católica condenava o lucro, que era um pecado chamado usura. Então, pensa comigo, se você é um burguês que está ali enriquecendo com a prática comercial, talvez investindo em navios ou investindo em outro tipo de comércio, né, investindo em outro tipo de comércio, você, burguês, e a sua família não tinha espaço na Igreja Católica, porque se você não podia lucrar, era pecado. Então, basicamente, as novas igrejas, novas fontes religiosas que estavam surgindo, vinham de uma burguesia forte, ou de países que tinham uma burguesia forte e que não dava espaço para essa burguesia seguir a sua religiosidade. Então, é bom a gente pensar e refletir sobre qual é o papel dessa sociedade também pressionando a Igreja Católica, né? São burguesias que estão financiando esse Estado ou que estão, às vezes, potencializando, desenvolvendo esse Estado e que não consegue ter a prática religiosa. Então, qual a solução? Reforma Protestante. Beleza?